Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 790 do STJ. Antes de começar, aquele convite de sempre, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo de todas as novidades. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade. E o mais importante de todos os convites, acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei, esse clube de membros que dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura. São planos por carreira e por edital, e sempre que tem edital novo de alguma das carreiras, nós adicionamos, na medida do possível, aqueles planos focados sem nenhum custo adicional. Então, é uma assinatura completíssima com tudo o que você precisa em termos de lei seca e jurisprudência. Não perde tempo e vem fazer parte do Clube da Lei, que com certeza vai ser um marco nos teus estudos. Aproveita também e conhece o Mapa da Aprovada, esse curso que te ensina a estudar. Com ele, você vai aprender a organizar um plano de estudos totalmente focado na sua realidade e vem também conhecer a editora integrada, essa editora que já ajudou tantos concurseiros a publicar aquele livro que às vezes já estava na gaveta, era um TCC, uma monografia, e você vai ver que essa publicação é mais fácil do que você imaginava. Então, meus amigos, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado do dia. O primeiro julgado do dia da Corte Especial foi inserido no regimento interno do STJ e eu não vou me alongar muito nesse julgado, eu vou apenas ler o destaque e fazer aqui um breve comentário. Compete às turmas que compõem a primeira turma do STJ o julgamento de questões que envolvam os contratos de mútua habitacional que impliquem comprometimento do fundo de compensação das variações salariais. Vou apenas fazer aqui dois comentários. Primeiro, que a primeira sessão do STJ, ela é aquela sessão especializada em direito público. Então, ela vai, por exemplo, julgar questões relacionadas a impostos, previdência, servidores públicos e etc. Segundo ponto, esse tal desse fundo de compensação das variações salariais, ele é o fundo criado para cobrir prestações de financiamentos habitacionais, isso no âmbito do sistema financeiro de habitação, tá? Então, esse fundo ele é criado para cobrir essas prestações que excedem a capacidade de pagamento dos mutuários, considerando as variações salariais. Então, se trata aqui de um fundo de compensação que tem esse objetivo. Gente, é basicamente isso. Não vou me aprofundar nesse julgado, mas basicamente o que você deve saber é que se entender o que é aquilo que está relacionado com fundo de compensação e variações salariais, que está no âmbito do sistema financeiro de habitação, é matéria a ser julgada pela primeira sessão do STJ, que é aquela sessão que trata de questões de direito público. Próximo julgado da terceira sessão do STJ foi inserido na Constituição Federal destaque da seguinte forma: a terceira sessão deferiu parcialmente o incidente de deslocamento de competência para a investigação, processo e julgamento dos mandantes, intermediários e executores dos assassinatos de vítimas, em sua maioria, lideranças de movimentos em prol de trabalhadores rurais e responsáveis por denúncias de grilagem de terra e de extração de madeira, ocorridos no contexto de conflito agrário instalado no estado de Rondônia. Então, veja só, a terceira sessão deferiu o incidente de deslocamento de competência para que esses processos sejam deslocados para o âmbito da Justiça Federal daquele estado. Gente, temos aqui o caso do IDC 22 de Rondônia. Importantíssimo, tá? Porque sabemos que o IDC é um instrumento previsto na Constituição que é muitíssimo excepcional, são poucos IDCs até hoje, então cada um que é deferido é de grande importância. E temos aqui o IDC 22, ele foi deferido e primeiramente vamos entender o que é o IDC. O IDC ele foi inserido pela Emenda Constitucional 45, está previsto no artigo 109, parágrafo 5º da Constituição, que determina que nas hipóteses de grave violação a direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, do qual o Brasil seja parte, poderá suscitar perante o STJ
em qualquer fase do inquérito ou processo incidente de deslocamento para a Justiça Federal. Então, basicamente, é um incidente processual, está previsto no artigo 109, parágrafo 5º da Constituição Federal. Por meio desse incidente, você desloca um determinado processo da Justiça Estadual para a Justiça Federal. Os requisitos: tem que existir uma grave violação a direitos humanos e um risco de responsabilização internacional pelo descumprimento de obrigações derivadas de tratados internacionais aos quais o Brasil anuiu. A esses dois requisitos soma-se um terceiro, que foi definido lá no IDC-1, que tratava do caso da Dorothy Stein, que é a incapacidade das instâncias e autoridades locais de oferecerem respostas efetivas. Então, basicamente, vai ser deferido o deslocamento quando? Quando houver uma grave violação de direitos humanos, risco de responsabilização internacional do Brasil e as instâncias locais não estejam mostrando capacidade de demonstrar uma resposta efetiva. É basicamente isso. Quem pode suscitar esse incidente? Quem pode suscitar é somente o Procurador-Geral da República. Muito cuidado, isso aqui é cara de pegadinha em prova. Colocam ali um monte de gente, um monte de legitimado. Não, é só o Procurador-Geral da República. Quem decide? O Superior Tribunal de Justiça. E aí, uma pergunta: o IDC é constitucional? O STF já julgou o tema. Foram as ADIs 3486 do DF e 3493 do DF. Entendeu-se que sim, é constitucional. Por quê? Porque ele não viola o princípio do juiz natural. E, gente, aqui fazendo uma reflexão crítica, por que o IDC não é inconstitucional? O IDC não é inconstitucional porque ele é uma ferramenta extremamente excepcional. Não se propõe IDC por qualquer coisa, é muito raro. Então você vê, desde a emenda constitucional 45, lá no ano de 2004, nós temos o quê? Eu acho que 25 IDCs, talvez um pouco mais. O caso Marielle Franco, por exemplo, é o IDC 24, foi julgado recentemente, improcedente. Esse agora é o 22. Então, temos poucos, menos de 30 IDCs, penso eu, e poucos deferidos, né? Desse universo, ainda muitos foram indeferidos. Além disso, essa legitimidade específica do Procurador-Geral da República favorece ainda mais que permaneça sendo um instrumento excepcional. E, por outro lado, essa interpretação que foi dada no caso Dorothy Teng, que foi o IDC-1 do Pará, que foi um caso indeferido, essa interpretação de que, além dos requisitos previstos na Constituição, é necessário que haja uma incapacidade das instâncias e autoridades locais de oferecer resposta efetiva, isso ainda mostra como é mais excepcional ainda. Então, uma previsão dessa forma, ela de forma alguma tem um condão de violar o juiz natural. Agora, se realmente fosse algo feito de uma forma ampla, com vários legitimados, que acontecesse com grande frequência, e realmente isso feriria o princípio do juiz natural, eu não tenho dúvida disso. Mas da forma como é feito, não. Então, vou trazer aqui alguns pontos importantes. Qual foi o primeiro IDC? Foi o IDC-1 do Pará, o caso Dorothy Teng, uma missionária norte-americana que foi morta na cidade de Anapu, no interior do Pará. Esse IDC foi improcedente. Qual foi o primeiro IDC procedente? Foi o caso Manuel Matos, o IDC-2 do Distrito Federal, lá no ano de 2010. Então, desde a emenda constitucional, olha só que interessante, né? A emenda constitucional 45 é de 2004. Só em 2010 o primeiro IDC foi deferido. Foi o caso Manuel Matos, um ex-vereador e advogado que foi assassinado. Outros casos em que foi deferido, eu trago aqui pelo menos 4, tá? Temos o caso Tiago Faria Soares, IDC 5 de Pernambuco, no ano de 2014. Temos um muito recente, que é o caso Chacina Parque Bistrol, também chamado de Maio Sangrento. Foi deferido no ano passado, é o IDC 9 de São Paulo. Saiu informativo, inclusive, 744. E agora nós temos esse, que é o IDC 22, são os homicídios e torturas
de pessoas vinculadas às ligas de camponeses que ocorreram em 2009, 2011, 2012 e 2016 e que referem-se a crimes com grave suspeita de agentes estatais de segurança pública em Rondônia. Vou detalhar um pouquinho, tá? Isso aqui eu vou trazer aqui. No informativo escrito eu trouxe muitos detalhes, tá? Então eu peço que você leia porque é muito importante. Que eu vou trazer um detalhe ou outro para você se situar. Outros casos indeferidos, eu trago aqui pelo menos um muito importante, tá? O caso Marielle Franco, IDC 24 do Rio de Janeiro. Entendeu-se que nesse caso não houve inércia da Polícia Civil do Rio de Janeiro e pior, entendeu-se que a federalização nesse caso estava tendo o objetivo desvirtuado, talvez até de prejudicar as investigações. Então, foi indeferido esse IDC, tá? Vamos aqui para o caso concreto do IDC 22, que foi esse que foi deferido agora. Como eu disse, são homicídios e torturas e são relacionados às ligas camponesas em um contexto de grilagem de terras, de extração de madeira ilegal, então conflitos fundiários, ocorreu no estado de Rondônia. Temos aqui várias situações, então eu trouxe aí, por exemplo, o homicídio do professor Renato, o homicídio do Dinho e do Osias Vicente, o homicídio do Gilson Gonçalves e Elcio Machado, chamado Sabiá, homicídio de Dirhana Nink, lá no ano de 2012, homicídio de Gilberto Thiago Brandão e vários outros. Alguns não foram homicídio. Então, por exemplo, teve a tortura de Luiz Antunes. E o que todos esses casos têm em comum? Exatamente essa situação. Foram casos que ocorreram em situação de conflito fundiário e que não tiveram resposta efetiva. Não tiveram resposta efetiva. Então, entendeu-se que, nesse caso, é necessário sim o deslocamento e foi julgado procedente esse deslocamento. Então, gente, não vou reler o destaque, eu acho que o destaque aqui é muito grande, não faz muito sentido, mas o destaque, basicamente, a conclusão é a seguinte: foi julgado procedente o IDC 22 de Rondônia, posto que se entendeu que esses assassinatos e torturas que ocorreram nesses determinados anos não tiveram resposta efetiva da justiça local do estado de Rondônia, bem como que estavam presentes ali também uma grave violação de direitos humanos e um risco de responsabilização do Brasil pelo descumprimento de tratados internacionais. O próximo julgado do dia da primeira turma do STJ foi inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: o terço constitucional de férias e a gratificação natalina integram a base de cálculo do abono permanência. Gente, vamos lá. Primeiro, o que é o abono permanência? O abono permanência é um benefício concedido ao servidor público que, embora ele tenha cumprido os requisitos da aposentadoria, ele opta por permanecer em atividade. Então, tem o intuito de compensar esse servidor por sua decisão de continuar trabalhando. Então, como é que funciona o abono permanência? Ele paga a contribuição previdenciária dele, mas volta o exato valor da contribuição previdenciária no contra-cheque como abono permanência. Então, é como se ele não estivesse mais pagando a contribuição previdenciária. Já que na prática mesmo, ele poderia já estar aposentado e recebendo dinheiro. Então, é uma economia muito boa, mas muito boa mesmo para o regime previdenciário ter que simplesmente devolver o valor da contribuição previdenciária ao invés de ter que pagar uma aposentadoria, obviamente, né? Vem a questão, gente. Imagina que o Joãozinho é servidor público, ele ganha 10 mil reais de salário. Desses 10 mil reais, ele paga 14% de contribuição previdenciária. Então, ele paga ali R$ 1.400, sobra para ele R$ 8.600. Mas ele recebe abono permanência. Então, esses 2.400 voltam e aí ele volta a ganhar 10 mil. E aí vem a pergunta: na hora de calcular o 13º dele, na hora de calcular o terço de férias, a base de cálculo vai ser 8.600 ou vai ser 10 mil? Ou seja, esse abono permanência vai integrar ou não a base de cálculo, inclusive para 13º, para férias, né, terço constitucional de férias, etc. A resposta é: a base de cálculo é os 10 mil, integra.
Esse abono permanência integra sim a base de cálculo. Por que que integra? Porque se trata de um valor que é permanentemente incorporado ao patrimônio do servidor. Então, insere-se no conceito de remuneração do seu cargo efetivo. Conclusão: o texto constitucional de férias e a gratificação natalina integram a base de cálculo do abono permanência. Próximo julgado do dia inserido na Lei 8987/95, Lei das Concessões e Permissões, destaque da seguinte forma: não é possível delegar a função sancionadora do exercício do poder de polícia à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, por ser uma associação privada que não integra a administração pública. E, gente, para entender isso daqui, nós primeiro precisamos entender o que são as fases do ciclo de polícia. Então, a doutrina divide o ciclo de polícia em 4 fases: a fase de legislação ou ordem, consentimento, fiscalização e sanção. O que é a fase de ordem? É a fase regulamentadora, quando se cria regulamentos. A fase de consentimento é aquela fase que o Estado, através de seus órgãos competentes, concede autorizações, licenças, permissões, para que os particulares exerçam determinadas atividades. É um mecanismo aqui de controle preventivo. Próxima fase, fiscalização. É aquela fase em que o Estado faz cumprir a legislação. Então, ele vai, de fato, fiscalizar se aquela legislação que foi criada lá no ciclo de ordem está sendo corretamente aplicada. E, por último, a sanção. Então, se verificou que não está sendo aplicada, sanção, vai aplicar multa, penalidade, etc. Gente, não precisa decorar. Isso aqui faz sentido, sabe? Tudo isso aqui faz sentido. Então, quais são as fases? Primeiro se cria os regulamentos, então a fase de ordem ou de legislação. Depois, consentimento. Com base nesses regulamentos criados, você concede aos particulares a possibilidade de exercer determinadas atividades, então através de autorização, licença, permissão. E aí depois tem que fiscalizar. Será que estão mesmo cumprindo corretamente? Não, não estão. E aí tem que fazer o quê? Tem que punir. Então, basicamente é isso. É legislar, consentir, fiscalizar e punir. Fase de ordem, consentimento, fiscalização e sanção. Tudo certinho, né? Agora vamos pensar aqui. A administração pode delegar algumas fases do ciclo de polícia a pessoas jurídicas de direito privado. Você consegue, assim, sem decorar, só pensando mesmo, só refletindo, perceber quais fases são compatíveis com uma pessoa jurídica de direito privado exercer e quais não são? Gente, faz sentido delegar para que uma pessoa jurídica de direito privado legisle? Eu acho que não faz, né? Realmente não faz. Mas se já tem a legislação, é possível permitir delegar que uma pessoa jurídica de direito privado exerça a fase de consentimento? Então, simplesmente verifique se está tudo ok e emita ali uma permissão, uma licença? Parece ok, né? E fiscalizar? Também parece ok fiscalizar. Mas aplicar a sanção dá? Aplicar a sanção já é estranho, né? Realmente já transborda, porque até o momento de emitir ali uma licença, uma permissão, fazer uma fiscalização, até que tá ok. Mas aplicar a sanção e legislar é estranho. Então é possível delegar o quê? Consentimento e fiscalização, mas não é possível delegar a ordem e sanção. Basicamente isso. Já sabemos disso. Já sabemos que a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica é uma associação privada que atua no setor de energia elétrica. Pergunta se é possível que essa associação privada aplique sanções? Não, não é possível. Ah, mas está previsto em um decreto, em uma resolução normativa da ANEEL. Tá, ilegal. Não pode. Não faz sentido. Não é possível que uma associação privada exerça esse tipo de atividade, de aplicar sanção. Ah, professor, mas calma aí, porque tem a tese de repercussão geral, o tema 532 do STF, que diz que é constitucional a delegação do poder de polícia por meio de lei a pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração pública indireta, de capital social majoritariamente público,
que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado em regime não concorrencial. Certo, tem sim. Mas o que distingue essa situação da tese de repercussão geral? Primeiro ponto, distingue que a CCEE ela é uma associação privada que não integra a administração pública. Então, já não aplica o tema. Primeiro ponto. É possível até essa delegação para quem? Para pessoa jurídica de direito privado, integrante da administração pública indireta, de capital majoritariamente público, que preste exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial. Então, é só nessa hipótese específica que é possível delegar esse poder de polícia, e aí a gente fala em uma delegação mais ampla, à pessoa jurídica de direito privado. Segundo ponto, tá, gente? Não há permissão constitucional para que o CCEE, que é, tá, gente, Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, não há autorização constitucional para que ela atue como agente delegada de função administrativa de infligir sanções. Terceiro ponto, os integrantes não gozam de estabilidade de emprego. Isso é relevante, tá? Porque se o indivíduo não tem estabilidade, ele pode ter uma ingerência política muito maior na hora de aplicar a sanção. Outro ponto, apesar dessa Câmara ser uma associação civil sem fins lucrativos, ela é integrada por quem? Por titulares de concessão, permissão e autorização e por outros agentes vinculados aos serviços e às instalações de energia elétrica. Ou seja, ela é composta por pessoas jurídicas que têm sim o fim de lucro, tem o fim principal de lucro. São empresas concessionárias, permissionárias, etc. E o último ponto, tá, gente, que dava para vocês terem percebido também, é que aqui não existia lei autorizando, existia só um decreto e uma resolução normativa da ANEEL. Então, esse ponto aqui dava para vocês terem pegado no ar. Não tinha lei, só tinha decreto e resolução da ANEEL. O outro ponto que dava é que é uma associação privada que não integra a administração pública. Então, com base em todas essas situações, foi feito esse distinguish aqui nesse caso concreto. Então, não se aplica o tema 532 do STF a esse caso. Como é que ficou o destaque? Não é possível delegar a função sancionadora do exercício do poder de polícia à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCEE, por ser uma associação privada que não integra a administração pública. Próximo julgado do dia, inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: os tribunais de contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da data da chegada do processo à respectiva Corte de Contas. Vamos entender, gente, isso aqui. Primeiro ponto: concessão de aposentadoria é ato complexo. O que quer dizer que é um ato complexo? É um ato que precisa de duas ou mais diferentes manifestações de vontade. No caso aqui, de mais de um órgão. Então, além da concessão da aposentadoria em si pelo ente, é necessário que o Tribunal de Contas aprecie a legalidade desse ato que concedeu a aposentadoria, reforma ou pensão. Existe prazo? Existe. É o prazo de 5 anos, por uma interpretação analógica lá do prazo que está no decreto 20.910 de 32, que é decreto da prescrição quinquenal. Qual o termo inicial? É a data que o processo chega ao Tribunal de Contas. E aí, gente, esse entendimento também vale na esfera estadual, tá? Só antes de avançar. Então, na esfera estadual, é o TCE que faz essa análise. Temos uma especificidade, que está lá na súmula vinculante número 3. O que ela diz? Nos processos perante o TCU, assegura-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada, olha só o finalzinho, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão. Então, em regra, no processo perante o TCU, assegura-se contraditório e ampla defesa, sempre que desse processo
possa resultar prejuízo ao interessado. Mas tem uma exceção. Qual é essa exceção? Onde não é necessário assegurar contraditório e ampla defesa, é no ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão. E aí, o que a jurisprudência entendia? Entendia que caso o TCU demorasse mais de 5 anos para avaliar a legalidade desse ato, era necessário conferir contraditório e ampla defesa ao interessado. Então, passou o prazo, não teria nenhum grande prejuízo para o TCU, não seria automaticamente homologada essa aposentadoria, reforma ou pensão, nada disso. Simplesmente se entendia que dali para frente era necessário que se conferisse contraditório e ampla defesa. Felizmente, a jurisprudência do STF evoluiu, inclusive com a tese de repercussão geral, o tema 445, e agora, a partir desse tema de repercussão geral 445, que foi julgado lá no ano de 2020, se entende que passou os 5 anos, a aposentadoria já está definitivamente registrada, tanto a aposentadoria quanto reforma quanto pensão. Então, uma evolução jurisprudencial que traz uma segurança jurídica para aquele indivíduo, servidor público aposentado. Como é que ficou aqui essa tese? Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os tribunais de contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da data da chegada do processo à respectiva Corte de Contas. Posteriormente, gente, o STJ também adequou seu entendimento, aquilo que foi, inclusive, tese vinculante, né? Então, a tese de repercussão geral, tema 445. Então, inicialmente, nós já tivemos decisão da segunda turma, lá no ano de 2021, em março de 2021, já tinha decisão da segunda turma, nesse sentido, saiu um informativo, foi um informativo 687 do STJ. Agora temos decisão da primeira turma, ambas por unanimidade, também adequando seu entendimento àquilo que o STF decidiu no tema de repercussão geral 445. E aí, gente, só em relação a esse julgado aqui especificamente, a esse caso específico que a gente está aqui, que saiu nesse informativo, tivemos aqui um pequeno problema, que o acórdão não revela a data da chegada desse processo no Tribunal de Contas. Então, dessa forma, no recurso especial, não há como fazer uma reanálise de fatos para verificar se que dia chegou, né? Se já passou os 5 anos, se não passou. Então, realmente, cai aí na súmula 7, né? Então, no caso concreto, infelizmente, não foi possível dar a solução, mas esse processo ele deverá ser remetido às instâncias ordinárias e, inclusive, com a possibilidade de juízo de retratação para verificar se, de fato, está ou não adequada aqui ao tema 445 do STF. Como é que ficou o destaque? Os tribunais de contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas. Próximo julgado do dia da segunda turma da STJ foi inserido no Código de Processo Civil destaque da seguinte forma: a aplicação do artigo 942 do Código de Processo Civil deve ser observado no julgamento não unânime dos embargos de declaração na hipótese em que, do julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de apelação unânime, surge divergência que altera o resultado inicial. Vamos lá. Primeiro ponto, o que raios é essa técnica de julgamento ampliado? Está previsto no artigo 942 do Código de Processo Civil, que determina que quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente as razões perante os novos julgadores. Isso aqui, gente, veio para substituir o tal dos embargos infringentes que tinha lá no CPC de 73. Foi julgada a apelação. O resultado foi 2-1. Você chama mais 2 julgadores que irão compor o julgamento e poderão, então, modificar o resultado
desse julgamento. Por que 2? Porque tem que ser um número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial. E aqui destaca-se a possibilidade de sustentar oralmente perante esses novos julgadores. Quando mais que cabe? Cabe também no agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito, e cabe também, gente, na ação rescisória, quando a decisão for pela rescisão da sentença atacada. Tá, qual é a dúvida aqui? A dúvida aqui é porque, veja só, cabe a técnica de julgamento ampliado no julgamento de apelação. Mas imagina que o resultado da apelação for unânime, e aí se opôs embargos declaratórios com efeitos infringentes, então aquele embargo declaratórios que de fato modificam ou têm o condão de modificar o mérito do julgado, e esses embargos declaratórios de fato foram julgados procedentes, mas por maioria e não por unanimidade. Né? O acórdão inicial da apelação foi por unanimidade. Aqui os embargos declaratórios por maioria, mas modificou-se o mérito. E aí, cabe a técnica de julgamento ampliado? Cabe. Por que cabe? Porque os embargos declaratórios tinham efeito integrativo e, na prática, vai se aplicar aqui a regra igualzinho como se fosse a do julgamento da própria apelação. Então, como é que ficou aqui o destaque do julgado? A aplicação do artigo 942 do CPC de 2015 deve ser observada no julgamento não unânime dos embargos de declaração, na hipótese em que, do julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de apelação unânime, surge divergência que altera o resultado inicial. Próximo julgado do dia inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: o dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, não é considerado feriado nacional, mas sim feriado local, o qual deve ser comprovado no momento da interposição do recurso, não se admitindo a comprovação posterior. Gente, o debate aqui gira em torno do artigo 1003, parágrafo 6º do Código de Processo Civil. O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso. O debate aqui é se o dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, e meu aniversário também, é considerado feriado local ou feriado nacional. E basicamente se entendeu que feriado local, como feriado local, é necessária a comprovação de que é feriado local no momento de interposição do recurso. Sem isso, gente, o recurso será intempestivo. E aí, muito cuidado, tá? Muito cuidado. A simples referência à existência do feriado local não é suficiente. E, gente, a regra de ouro é a seguinte: sempre comprovem por documento oficial. Então, se tem a lei estadual determinando esse feriado, junta a lei estadual. Não vai juntar, gente, calendário do site do tribunal e etc. Sobre esse ponto, eu até vou dizer que houve uma evolução jurisprudencial. Então, o STF, primeira turma, lá no informativo 957, trouxe que a cópia do calendário lá no site do tribunal é documento idôneo para comprovar. E, inclusive, né, depois disso, o STJ adequou seu entendimento, então teve decisão da terceira turma. Mas, mesmo assim, vamos ter muito cuidado com isso, junta sempre o documento oficial, porque até outro dia era essa a posição do STF e do STJ. Ainda não é um ponto 100% pacífico essa possibilidade de juntar, por exemplo, a cópia do calendário lá do site do tribunal, então muito cuidado, tá? Junta documento oficial, gente. Sempre documento oficial. Quanto ao Dia da Consciência Negra, é feriado local. Então, tem que comprovar. Como é que ficou o destaque? O dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, não é considerado feriado nacional, mas sim feriado local, o qual deve ser comprovado no momento da interposição do recurso, não se admitindo a comprovação posterior. Próximo julgado do dia da terceira turma do STJ foi inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ter como parâmetro a própria ação rescisória e não a ação originária cuja decisão se pretende rescindir. Então, aqui o debate é sobre qual a base de cálculo dos honorários a serem fixados na ação rescisória. Gente, primeiro ponto, a fixação aqui
leva em consideração os mesmos parâmetros da ação originária. Artigo 85, parágrafo 2º, mínimo de 10%, máximo de 20%, tendo também, claro, a possibilidade de fixação por equidade quando o valor da causa ou proveito econômico for irrisório. E aí, a pergunta: qual o valor da causa que se leva em consideração? O da ação rescisória ou o da ação originária? Gente, o valor da causa da ação rescisória. A coincidência de valor da causa só vai existir de forma eventual. De fato, eventualmente, pode ser que o valor da causa da ação rescisória seja o mesmo da ação originária, mas isso só ocorre eventualmente. Então, na prática, é necessário verificar qual foi o proveito econômico obtido com a ação rescisória, ou mesmo qual o valor da causa da ação rescisória. Então, como é que ficou aqui o destaque do julgado? A base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ter como parâmetro a própria ação rescisória, e não a ação originária, cuja decisão se pretende rescindir. Próximo julgado do dia da 4ª turma do STJ, foi inserido no Código de Processo Civil destaque da seguinte forma: é possível a inclusão das prestações alimentícias vencidas no curso da execução, ainda que o credor opte pelo procedimento da correção patrimonial prevista no artigo 528, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, em observância aos princípios da efetividade, da celeridade e da economia processual. Gente, temos aqui nas execuções de alimentos duas possibilidades. Um é a do CAPT, do artigo 528, que é aquela execução de alimentos que pode levar à prisão civil, e nela você só pode cobrar aqueles alimentos que foram vencidos nos 3 meses anteriores à propositura da ação, bem como aqueles que vencem no decorrer da própria ação. Então, são chamados alimentos novos. Mas aqueles alimentos que são antigos, que não são dos 3 últimos meses, nem os que se venceram no curso da ação, eles também podem ser executados, mas pelo artigo 528, parágrafo 8º, que vai levar à coerção patrimonial e não à prisão civil. Então, a diferença basicamente é essa, e é uma grande diferença, né? Na verdade, qual o problema? O problema é que, em relação à execução de alimentos que leva à prisão civil, está especificamente previsto na lei que são os 3 últimos meses e aqueles que vencem no curso da ação. Já no caso do artigo 528, parágrafo 8º, não está previsto aqueles que vencerem no curso da ação. Pergunta-se: existindo uma ação de execução, nos termos do artigo 528, parágrafo 8º, então que não leva à prisão civil, é possível inserir também aqueles alimentos que vencem no curso da ação, mesmo que uma interpretação literal da lei não leve a essa conclusão? Resposta: sim, com certeza é possível. E aqui não vamos ter uma interpretação meramente literal, mas sim uma interpretação lógico-sistêmica. Não seria razoável exigir que o exequente propusesse uma nova ação para cobrar. Ele até pode, né? Ele pode fazer isso. Ele pode propor uma nova ação, e nessa nova ação até seria com base no artigo 528 CAPT, permitindo a prisão civil. Mas é uma opção e não uma obrigação. Isso, inclusive, é algo mais benéfico ao credor. Então, o credor ele vai preferir, obviamente, sofrer uma execução que pode levar à coerção de bens, em detrimento de uma execução que pode levar à prisão civil. Obviamente, para o credor é muito melhor. E cabe ao exequente optar. Se ele quiser, ele propõe uma nova ação pedindo prisão civil por esses meses que vencem no curso da ação. Se ele não quiser, ele simplesmente cobra na mesma ação. E aí, de fato, não poderá levar à prisão civil. Então, como é que ficou aqui o destaque do julgado? É possível a inclusão das parcelas alimentícias vencidas no curso da execução, ainda que o credor opte pelo procedimento da correção patrimonial prevista no artigo 528, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, em observância aos princípios da efetividade, da celeridade e da economia processual. Próximo julgado do dia, que é também o último julgado de hoje, trata do decreto 11.302 de 2022, que é o decreto do indulto presidencial do ano de 2022, e o destaque ficou da seguinte forma:
Para fins de alcançar o requisito objetivo tutelado pelo Decreto Presidencial 11.302 de 2022, pena máxima em abstrato não superior a 5 anos, deve-se considerar a pena do delito que se pleiteia o indulto, e não o somatório das penas da execução. Vamos lá, o que é o indulto? O indulto é uma forma de clemência estatal que permite o perdão em determinados casos específicos àqueles indivíduos que foram condenados por crimes. Nós temos aqui uma tabelinha muito interessante no nosso material que distingue exatamente a anistia do indulto e da graça. Então, por exemplo, a anistia ela tem como forma de concessão a lei, já a graça e o indulto, o decreto. Tanto a anistia quanto a graça e o indulto extinguem os efeitos primários da condenação, ou seja, a pretensão executória. Mas os efeitos secundários, como por exemplo a reincidência, só a anistia, graça e indulto não extinguem. E os efeitos secundários extrapenais, como por exemplo a obrigação de reparação do dano, em regra nenhum dos três extingue. Nós temos também, gente, uma diferenciação, o alcance. A anistia é um benefício coletivo. Ela se refere a fatos e abrange todos aqueles que o cometeram. Por exemplo, a lei da anistia. O indulto, por sua vez, é um benefício também coletivo e a graça seria o indulto individual, é um benefício individual. Um exemplo de graça, o caso Daniel Silveira, onde o presidente Jair Bolsonaro concedeu a graça, o indulto individual ao ex-deputado Daniel Silveira, só que posteriormente esse indulto individual, essa graça, foi declarada inconstitucional pelo STF. Quem concede a anistia? Quem concede é o Congresso Nacional, com sanção do presidente da República. E quem concede a graça e o indulto é o próprio presidente da República, mas ele pode delegar tanto para o Procurador-Geral da República, quanto para o Advogado-Geral da União, quanto para ministros de Estado. Momento da concessão. Em relação à anistia, é possível tanto antes quanto depois do trânsito em julgado, sendo que no caso daquela anistia antes do trânsito em julgado é a anistia própria, depois é a anistia imprópria. Graça e indulto defende-se que só após o trânsito em julgado. Inclusive, esse foi um dos pontos lá do caso Daniel Silveira, tá? Ainda nem existia trânsito em julgado. Forma de concessão, anistia, lei ordinária, indulto e graça, decreto. Certo, vamos tratar agora especificamente do indulto de 2002. O indulto de 2002, ele trouxe algumas situações em que era possível o indulto, o perdão de determinados crimes. Ele trouxe crimes que não poderiam, em nenhuma hipótese, ser perdoados. Então, por exemplo, crimes hediondos e vários outros. Ele também trouxe aquelas situações em que podia ser concedido o indulto. Então, dentre elas, aquele indivíduo que estava em grave situação de saúde, etc. E aí, dentro dos crimes que poderiam ser indultados, ele trouxe a questão de que o crime não poderia ter pena máxima em abstrato superior a 5 anos. Aí pensa no caso concreto. Pensa que o Joãozinho cometeu 3 crimes, cada um com pena máxima superior a 2 anos. Você vai somar essas penas para poder determinar 2 mais 2 mais 2 igual a 6. Então passou de 5? Gente, não, até porque a interpretação aqui é no sentido de verificar se o crime cometido é grave. Então, é um crime que foi cometido e esse crime é grave porque ele tem pena superior a 5 anos. Então, nem faz sentido falar em somatório. Óbvio que surgiu essa posição e, de fato, foi uma posição vencida, porque realmente a ideia aqui seria verificar a pena máxima em abstrato do crime especificamente. Então, não tem isso de cometer 2, 3 crimes, soma para verificar se a pena máxima em abstrato passa de 5. Não. Aqui é de fato aquele crime com pena máxima em abstrato não superior a 5 anos. Então, como é que ficou aqui o destaque? Para fins de alcançar o requisito objetivo tutelado pelo Decreto Presidencial 11.302 de 2022, pena máxima em abstrato não superior a 5 anos, deve-se observar a pena do delito a que se pleiteia o indulto e não o somatório das penas de execução. Meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço a você que ouviu até o final.
Faço um agradecimento porque recentemente batemos a marca de 50 mil ouvintes aqui no nosso podcast. Penso que é uma marca importante. Eu agradeço a vocês que fazem parte desse processo. Eu agradeço porque eu percebo que temos aqui um público muito fiel, algumas pessoas que realmente toda semana estão aqui ouvindo esse material que eu faço com muito carinho, com muita dedicação. Então, muito obrigado a você que fez parte também desse processo, dessa caminhada junto comigo. Vou fazer aquele convite de sempre, que vocês já sabem. Quem ainda não faz parte do Clube da Lei, acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei. Com certeza vai ser um grande divisor de águas nos teus estudos, um material super completo, atualizado, uma assinatura que dá acesso a todos os planos de leitura de todas as carreiras, inclusive planos por edital, e também a todas as leis integradas. E aproveita também e conhece o Mapa da Aprovada, esse curso que te ensina a estudar. Com ele você vai aprender a ter autonomia no momento de elaborar um plano de estudos totalmente focado na sua realidade. E vem conhecer a editora integrada, vem publicar com a gente, com certeza vai ser muito importante, até mesmo em uma futura prova de títulos. Meus amigos, eu agradeço a vocês que ouviram até o final. Até a próxima.